Olá, nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal, onde nós vamos tratar sobre o método histórico gramatical. Nós já falamos sobre a leitura fundamentalista, falamos sobre o método histórico crítico e agora iremos tratar do método histórico gramatical. Antes de nós iniciarmos, eu quero só falar da nossa vinheta, né? Se você gostou, você pode comentar, que a gente vai adotar a partir de então. E eu quero pedir desculpas pela simplicidade do vídeo, das edições dos vídeos. Nós não fazemos grandes reformulações aqui, o nosso intuito é mais o conteúdo, né? E também eu quero pedir perdão a possíveis erros de falas, de data, de pronúncias que eu tenha. Eu estou aprendendo ainda essa linguagem de YouTube, de gravar vídeos. Por exemplo, no vídeo passado do método histórico crítico, na segunda parte, eu troquei século XX com século XIX, mil perdões, dá esse desconto, pois nós estamos iniciando essa caminhada aí. Bom, falando sobre o método histórico gramatical, qual o caminho que nós vamos percorrer aqui? Nós vamos fornecer uma visão básica e panorâmica do assunto dentro do mundo cristão e falaremos da sua origem, desenvolvimento e características. Vamos lá? Definição e origem do método histórico gramatical em perspectivas básicas. Definição. O método histórico gramatical ele tenta achar o significado dos textos bíblicos e o seu sentido é simples, à luz do contexto histórico em que foram escritos. Regras gramaticais e semânticas comuns à exegese de qualquer texto literário são usadas nesse método. Então, esse método histórico gramatical ele olha o texto em sua fase final, ou seja, a leitura é sincrônica, diferente do método histórico crítico, que é uma leitura diacrônica. A gente colocou isso bem delineado no vídeo passado, você pode ver as duas partes do vídeo, está no nosso canal Colóquio Teológico, sobre o método histórico crítico, onde a gente fala que o método histórico crítico caminha por uma estrada diacrônica, ou seja, percebe a evolução do texto. O método histórico crítico ele percebe também a historicidade do texto, mas ele geralmente traça uma perspectiva sincrônica do texto. Então, geralmente é traçado um caminho para essa leitura do texto, que é a observação, que é o que o texto diz, a interpretação, que é o que o texto quer dizer aos seus contemporâneos do escritor do texto, e a aplicação, que é o que o texto quer dizer para nós. Então, o método histórico gramatical está interessado nessas três perguntas, né? O que o texto está dizendo, o que o texto disse e o que o texto está dizendo para nós hoje. Então, ele caminha nesse paradigma. Origem do método histórico gramatical. Podemos delinear uma linha teológica, uma linha histórica, melhor dizendo, sobre a origem desse método da seguinte forma. Com o estudo da Torá, feito pelos antigos judeus, antes do cristianismo, o estudo da Torá feito por alguns judeus antes do cristianismo, foi um dos grandes influenciadores, a grosso modo, da metodologia histórica gramatical. Existiam 4 tipos de interpretações do que os antigos judeus faziam. A primeira era a interpretação literal, que era a leitura simples do texto, nua e cruamente, no caso da Torá. E a interpretação midrástica, que fazia estudo dos pequenos detalhes do texto. Uma interpretação pesher ou pesher, que fazia decodificações de profecias e anúncios de tempos vindouros, e a interpretação alegórica, que buscava um sentido para além dos elementos que estavam ali presentes no texto, mas uma interpretação mais espiritual, vamos dizer assim. Então, os antigos judeus,
desde os tempos de Jesus ou até antes, os rabínicos, os rabis, os que tinham a responsabilidade na interpretação da Torá, no âmbito da sinagoga, eles caminhavam por essa linha, né, nessas quatro tipos de interpretações. Essas interpretações judaicas, elas estarão presentes em outras nomenclaturas no desenvolvimento do método histórico-gramatical, que vai começar a ganhar corpo, na verdade, historicamente dizendo, em um dos grandes dois centros hermenêuticos da antiguidade, que ficavam situados um em Alexandria e outro em Antioquia. O centro hermenêutico, que ficava localizado em Alexandria, desenvolveu-se a partir de um olhar alegórico do texto sagrado, cujo grande teólogo foi Orígenes e também um homem chamado Filon de Alexandria. Enquanto o centro antioqueno estabeleceu o método histórico-gramatical como principal leitura e análise bíblica, cujos grandes nomes foram Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo, chamado Boca de Ouro. Então, a escola hermenêutica, que era uma espécie de um centro teológico alexandrino, caminhava por uma interpretação alegórica, mais espiritualista, mística, vamos dizer assim, do texto. Antioqueno, em contrapartida, olhava o texto e analisava-o nua e crudamente, dentro de perspectivas históricas, é óbvio, obedecendo às limitações do seu tempo, mas o método histórico-gramatical ele tem a sua gênese, podemos dizer, a maioria dos autores dizem isso, que é a sua gênese no centro hermenêutico antioqueno. Este método ele foi revitalizado, o método histórico-gramatical, ele foi reavivado, revitalizado, potencializado ao decorrer da história nas reformas protestantes do século XVI. E este será o assunto da segunda parte do nosso vídeo, onde iremos falar sobre o desenvolvimento desse método e a partir da reforma até os nossos dias. Ou seja, vamos pegar um recorte da reforma até os nossos dias desse método histórico-gramatical. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Demos uma visão bem básica e panorâmica, geral, concisa do assunto. É um assunto muito extenso que a gente poderia tratar em diferentes perspectivas, mas o intuito do nosso canal é falar para leigos, pessoas que simpatizantes da Bíblia Sagrada, da fé cristã, enfim, essa é a nossa perspectiva aqui no nosso canal. Não é elaborar grandes tratados teológicos, até porque o tempo não daria para tal. Que Deus te abençoe, veja a segunda parte, curta o nosso canal, inclua-se dentro desse diálogo que nós estamos fazendo, comentando, participando, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.